vocês? Eu sou a Paloma e este é o canal Páginas de Luz, onde eu faço leituras bíblicas. Eu leio a Bíblia ali, ó, página por página, em vídeos de até 20 minutinhos, tá bom? E nós estamos no livro de Êxodo, sendo que no último vídeo nós começamos a contar sobre a última praga. Deus está libertando os israelitas do Egito, da escravidão, está libertando eles da escravidão, da crueldade, está movendo ali, fazendo com que aconteça uma série de pragas, uma praga atrás da outra, para que o faraó liberte esse povo, para que o faraó deixe esse povo ir embora. E nós chegamos então na última praga, que é a morte dos filhos mais velhos dos egípcios. Então, nós paramos a nossa leitura no capítulo 11 e agora nós vamos dar entrada no capítulo 12, onde tem uma passagem muito especial, que é justamente a explicação da Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Deus, ele vai instaurar a Páscoa. Então, vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 12. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Então, Deus foi falar novamente com os dois irmãos, Moisés e Arão. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Então, a gente já começa aqui com uma forma muito especial. Aqui Deus fala para eles reiniciarem, né? Para eles considerarem naquele momento que o mês seria o primeiro do ano. Mas aqui seria como reiniciar o ano, mas não no calendário comum, no calendário civil, no calendário ali habitual de um dia após o outro, né? Mas sim o calendário religioso, né? Porque eles seguiam ali o calendário civil, que é o de todos nós, mas também eles têm um calendário religioso. E a partir desse momento, então, era para eles começarem ali do zero, como se tudo que aconteceu anteriormente fosse esquecido, fosse deixado para trás, e eles estivessem começando uma nova vida ali a partir daquele dia. Então, é como se Deus estivesse falando, vocês vão esquecer todo o sofrimento que vocês passaram, porque a partir de hoje é uma nova vida. Então, gravem esse recomeço, né? E aí ele fala, então, para escolherem um cordeiro ou cabrito para um sacrifício. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou cabrito de um ano, sem defeito algum. Então aqui vai haver um sacrifício e eles vão, a família que precisar pode dividir com outra, né? E aí ele fala aqui, guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Então escolham um animal que vai ser sacrificado, guardem, se organizem de como vai ser essa divisão, se vai ser um só para a família ou se vai compartilhar, e guardem esse animal. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Então ele dá instruções ao anoitecer que esse animal será sacrificado. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Então aqui ele fala, vai pegar um pouquinho de sangue desse animal e vai passar nas batentes das portas das casas. Vai fazer uma marcação, vai fazer um sinal, vai fazer uma marca nas portas das casas. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. E aqui ele fala, não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, pernas, vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Então aqui vai ter um banquete, né? Eles vão se alimentar, eles vão assar esse animal e vão comer também pão sem fermento. Que tem um significado. Depois a gente vai comentar sobre isso. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem. Olha só, Deus já fala, se prepara para uma viagem. Deixa tudo preparado, porque vocês vão sair daí, né? Já profetizando aqui, avisando. De sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor.
Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nas batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Então essa é a última praga, né? O faraó, ele não cedeu em momento nenhum, ele não libertou em momento nenhum, com todas as pragas que tiveram. E aí Deus, ele fala que vai trazer juízo sobre aquela terra, vai passar um anjo do Senhor, um anjo vai passar por ali e vai então levar à morte os filhos mais velhos dos egípcios e também os animais. Mas aqui, mais uma vez, ele faz a separação das casas do povo dele que ele está salvando, do povo que ele está salvando, dos israelitas. Então, todas as casas que estivessem marcadas da forma que ele pediu e da forma que ele orientou, esse anjo passaria, mas eles seriam livrados, não aconteceria nada com a casa deles, não aconteceria nada com a família deles. E ele já fala, se prepara para a viagem, deixa o cajado na mão, sandália no pé, porque vocês vão sair desse lugar, né? Vocês vão ser libertos aí, e isso vai ser chamado de Páscoa. E o que significa Páscoa? Páscoa significa em hebraico passar por cima, porque o anjo passaria por cima, certo? Este será um dia a ser recordado, então aqui ele fala que esse dia vai ser um dia a ser lembrado, entanto que a Páscoa, ela é um memorial eterno, ela é para ser lembrada para sempre, então aqui Deus fala isso. É um dia para ser recordado e todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante os 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia de festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. E aqui eu já vou explicar o porquê do pão sem fermento. Aqui é um simbolismo, né? O pão, ele cresce com o fermento, mas o fermento, ele é o quê? Ele é algo que ali, no oculto, ele age no oculto, ele faz crescer o pão, né? E aqui isso significa duas coisas. Primeiro, que quando você come o pão sem fermento, é porque o pão foi feito ali apressadamente, né? Você fez o pão ali apressadamente, você comeu às pressas. Então, significa, esse pão sem fermento tem um significado desse comer apressadamente, fazer o pão apressadamente, nem colocar o fermento porque está com pressa, que nós, quando Deus ele dá uma ordem, nós temos que obedecer com pressa. Quando Deus ele dá uma ordem, nós temos que obedecer com pressa. Ele fala, se preparem, porque vai comer e já vai sair. Não dá tempo de esperar fermentar, não dá tempo de esperar esse pão crescer. É para obedecer, é para pegar as coisas e sair. Então significa que quando ele fala, nós temos que obedecer. E tem um outro significado também, que quando a gente... Esse fermento significaria, por exemplo, a gente deixar de lado certas coisas da nossa vida. Então, o fermento, ele cresce ali no oculto. E o que nós temos que não é legal, que cresce no oculto também? Nós temos o egoísmo, nós temos o orgulho, nós temos a raiva, nós temos esses sentimentos negativos. Então, tudo aquilo que cresce ali no oculto, a gente tem que deixar isso de lado. Então, tem esse simbolismo também da nova vida, de você ter uma nova vida em Cristo, de você ter uma nova vida com Deus. Então, tem esses significados, né? O pão sem fermento, né? E aí, quem comesse o pão com fermento, então seria eliminado, né? Deus não ia considerar. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada, não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente neste dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Então aqui Deus fala, a Páscoa, a festa, a celebração, é para vocês lembrarem desse dia, é para vocês lembrarem que eu libertei vocês, é para vocês festejarem, é para ter uma festa permanente, todo ano, anual, eternamente, é para ficar marcado, é para ficar gravado. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês, e durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Então essa regra é para todo mundo. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com fermento, onde quer que morem comam apenas pão sem fermento. Entanto que eles fazem isso até hoje. O sacrifício dos animais não existe mais na Páscoa, mas eles ainda fazem
essa celebração dos pães sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Para a Páscoa, a passagem do anjo vai passar por cima. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de isopo e molhem-no com sangue. Então aqui ele está explicando para passar o sangue nas batentes. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto das portas das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer. Então é para marcar a porta, é para ficar dentro de casa, não é para sair de dentro de casa. Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios, mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por cima daquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. É para ser eterno, é para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre a casa dos israelitas no Egito e, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que estavam ali se prostraram e adoraram. Então ali eles começaram a adorar o Deus, né? Nosso Deus Todo-Poderoso. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão, e à meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito. Então aconteceu a última praga, né? Nesse momento. E desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço, independente de onde estivessem esses filhos mais velhos, eles foram feridos, né? E mortos. E até mesmo os primeiros machos dos animais também foram mortos, como ele tinha declarado. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Então aí a última praga passou, certo? O êxodo de Israel no Egito. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Então, isso tudo aconteceu, houve um grande lamento e o faraó mandou chamar de volta Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem o meu povo. Então aqui ele finalmente, depois do que aconteceu de mais grave, finalmente ele deixou, ele ordenou, né, que fossem embora. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Então podem pegar tudo que vocês querem e vão embora. Estão finalmente libertando o povo israelita da escravidão. Vão embora, mas abençoem-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Então eles começaram a achar que todos eles iam morrer e até o povo nas ruas começou a falar para eles irem embora. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. Então Deus ele já tinha declarado: não é para vocês saírem daqui de mãos vazias. Vocês foram maltratados, vocês foram injustiçados, vocês se tornaram escravos sem motivo nenhum. Esse povo não tinha feito nada para virar escravo. Eles não tinham feito nada. Simplesmente por inveja, que era um povo que crescia. Simplesmente por algo assim, realmente sem motivo. Eles foram ali tratados com uma crueldade imensa. E Deus havia falado: quando vocês estiverem saindo, vocês vão pedir para os egípcios prata e ouro, para não saírem de mãos vazias. Então eles trabalharam sem receber absolutamente nada, né? Mas eles não sairiam de mãos vazias. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que eles lhe entregaram tudo o que pediram. Então o povo egípcio tratou eles bem, deu o que tinha que dar. E assim os israelitas tomaram para si a riqueza dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramessés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças. Então, olha só. Por que também demorou? Foi algo progressivo. Eram 600 mil homens. 600 mil homens. Olha como era grande o povo, né? E todos sendo ali tratados como escravos, além das mulheres e das crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita.
além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Então teve gente que não era israelita que saiu ali no meio também. Com a massa sem fermento que haviam levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. Então aqui o significado, né? Para sair com pressa, é para obedecer, obedece a Deus e sai, né? Sejam libertos finalmente aí. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Então aqui fala que Deus ele ficou em vigília durante toda a noite, guardando essas pessoas, tirando essas pessoas dali, né? Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Mais instruções para a Páscoa. E aqui no finalzinho do capítulo 12, e já chegando ao finalzinho do nosso vídeo também. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Essas instruções eram naquele momento, para aquele povo, naquela circunstância e milhares de anos atrás, né? Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Lembrando, né, que a aliança, o que hoje para nós é o batismo, depois que Jesus veio, lá atrás, a aliança era a circuncisão dos homens, que a gente já falou aqui e a gente já explicou aqui, né? Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. E eu ia finalizar, mas é que o capítulo 13 é tão pequenininho. Vamos continuar para já finalizar aqui, ó. Então, capítulo 13, a consagração do primeiro filho. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos dos homens, todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então, o que aconteceu? Quando passou o anjo do Senhor e ele tirou a vida, né, dos filhos mais velhos dos egípcios e também dos machos, né, dos animais machos ali, isso foi a última praga. Mas aqui ele pede então para que Moisés diga ao povo para consagrar a vida dos filhos mais velhos dos israelitas, porque a vida deles foi poupada. Então a vida desses filhos mais velhos foi poupada, ao contrário dos filhos mais velhos dos egípcios e os animais também. Então aqui Deus ele fala, como forma de agradecimento, né, por isso, que vocês consagrem, né, os filhos mais velhos de vocês. É como se fosse uma homenagem, uma aliança, um agradecimento. Consagra o filho de vocês que foi salvo, né? Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser lembrado, é o dia em que vocês deixaram o Egito onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Então olha o tanto de gente que foi liberta, era muita gente, né? Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento, naquele período que eles estavam, né, celebrando a Páscoa. Neste dia, no mês de Abib, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Então Deus ele continua reafirmando que a Páscoa deve ser comemorada sempre. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Então aqui agora Deus ele tá falando: olha, eu tirei vocês daqui, vocês vão para uma terra que tem muita fartura, eu vou conduzir vocês a uma terra que tem leite e mel, a uma terra que tem fartura. Mas quando chegarem lá eles iam ter que comemorar, né, durante os 7 dias. Comam pão sem fermento nos 7 dias, e nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No 7º dia, cada um explica a seus filhos:
Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Então, mesmo quando eles chegassem na Terra Prometida, era para continuar comemorando, era para ser todo ano e passar de geração em geração, de filho em filho, neto em neto. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa, de tão importante que era. De tão importante que era, Deus ele frisa o tempo inteiro. E a Páscoa, nós sabemos que ela era um cumprimento profético, né? Porque depois Jesus seria o cordeiro, seria o sacrifício, né? Por nós. Ela servirá para lembrá-lo sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano, na data estabelecida. É isso que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhes perguntarão o que significa tudo isso e vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair, e por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Então aqui, a Páscoa, ela seria uma celebração anual, mesmo quando eles chegassem na Terra Prometida era para continuar fazendo. E aqui, quando Deus fala de resgate, é que assim, havia animais considerados impuros como o jumento, que não poderiam ser sacrificados. Mas em troca do jumento, que era impuro, eles deveriam sacrificar um cordeiro. E isso faz uma alusão futura a nós. Jesus, ele nos resgatou. Então ali naquele momento, o jumento não era perfeito, ele era impuro e ele não poderia ser sacrificado. Mas um cordeiro foi sacrificado no lugar. E Jesus faz isso por nós. Nós não somos sacrificados, nós pecadores, nós não somos sacrificados. Mas Jesus, ele foi sacrificado por nós, como um cordeiro. E assim como o sacrifício daquele cordeiro, que com o sangue dele nas portas trouxe livramento, trouxe proteção, o anjo passou, mas não aconteceu nada com eles, é a mesma coisa que Jesus fez por nós. Porque ele nos livra da morte. O Jesus, ele nos dá a vida eterna. Ele nos livra da morte e ele nos garante vida eterna. Ele nos garante vida eterna. Então, por isso que a morte e a ressurreição de Jesus acontece na Páscoa, como uma alusão a esse momento que aconteceu no passado. Entendeu? Olha só que bacana. O desvio pelo deserto. Tá no finzinho aqui. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, que José, quando faleceu lá no Egito, falou: quando vocês saírem daqui, leva meus ossos junto. Ele lembrou disso. José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto, e o Senhor ia adiante deles. Então, Deus ia na frente e eles iam atrás. Durante o dia, guiava eles como uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Então, de dia, ele era nuvem. De noite, ele era fogo, né? Coluna de fogo. E isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. E Deus foi guiando eles rumo à saída, rumo à libertação. E aqui pra gente refletir, então nós encerramos esse vídeo é muito especial.
Eu demorei muito tempo para entender o significado da Páscoa. Então, Páscoa em hebraico significa passar por cima, é quando a última praga vem, é quando a libertação acontece, é quando o livramento acontece, é quando Deus ele manda comemorar a Páscoa eternamente para que isso seja lembrado, para que esse livramento, para que tudo isso que aconteceu, essa proteção divina, eles clamaram, eles choraram e Deus fez algo grandioso porque tirou a nação inteira. Imagina, os israelitas, eles estavam dentro do Egito, que era uma outra nação, e eles foram feitos escravos ali injustamente. E Deus, com a sua mão poderosa, falou: eu vou tirar, eu vou libertar, eu vou mover, porque vocês me pediram isso, eu vou atender. E ele manda as pragas, ele manda o juízo, ele castiga ali, né, também devido à crueldade toda que foi, e ele consegue então libertar todo esse povo dali e fazer com que eles marchem rumo ao deserto, para que depois dali eles encontrem a terra prometida, onde eles poderiam morar, onde teria fartura, onde teria um local realmente adequado para eles viverem e serem felizes, certo? E aí é praticamente essa passagem profética que faz uma alusão a Jesus, porque Jesus, ele vem como cordeiro. O sangue de Jesus tem poder por isso, né? Por que a gente fala que o sangue de Jesus, ele tem poder, né? Porque o sangue de Jesus, ele significa o sangue do cordeiro, né? O mesmo sangue que passou ali na porta para proteger os israelitas, o sangue de Jesus é como se fosse aquela alusão do sangue que nos protege, que nos liberta, que nos livra do perigo, que nos livra da morte, né? E que nos garante a vida eterna, porque ali naquele momento eles tiveram vida. E Jesus, ele ressuscita, ele morre e ressuscita no período de Páscoa, significando tudo aquilo que a gente acabou de ver que aconteceu ali, agora ali no livro de Êxodo, com Moisés e todo aquele povo, né? E é isso, gente. Então, se você queria conhecer um pouquinho mais sobre a Páscoa, então esse capítulo ele fala muito sobre a Páscoa e nós vamos dar sequência para ver o que acontece com esse povo depois, né? Porque o faraó deixou sair, eles foram pegando as coisas ali, foram saindo, mas o que acontece depois, né? Então nós vamos descobrir isso juntos. Um grande beijo para você, que Deus te abençoe e até a próxima!